Salve, minha galera do bem, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, tamo junto! A costa leste dos Estados Unidos está em alerta máximo para a chegada do monstro chamado como Furacão Florence. Mas antes de vermos detalhes sobre este gigante tropical, vamos entender tudo sobre os furacões, como são formados, zonas de maior risco e muito mais. E lógico, você que está chegando agora no canal e não é inscrito ainda, já desce aí e se inscreva, é de graça! E não esqueça de ativar as notificações. Lembrando que trabalhamos em busca de resultados e não tem satisfação maior que o seu like. Então, vamos arrebentar este botão de like aí e compartilhar este vídeo com o maior número de pessoas possíveis, principalmente com aquelas que moram nas regiões de riscos citadas hoje no vídeo. Bora lá! A palavra furacão teve sua origem entre os maias, povo que habitava a América Central antes da chegada dos conquistadores espanhóis, no final do século XV. De acordo com a mitologia maia, Huracán era o deus responsável pelas tempestades extremas. Os espanhóis, então, pegaram esta palavra e a transformaram no que é hoje. Os furacões ou ciclones são fenômenos climáticos caracterizados pela formação de um sistema de baixa pressão. Eles se formam geralmente em regiões tropicais do planeta. São eles os responsáveis pelo transporte do calor da região equatorial para as latitudes mais altas. Eles também são classificados em uma escala de 1 a 5, de acordo com a força de seus ventos. Esta escala então é denominada Saffir-Simpson, onde a escala 1 possui ventos de baixa velocidade, enquanto a 5 representa ventos devastadores. Quando estes fenômenos ganham muita força, transformam-se em catástrofes naturais, podendo até destruir cidades inteiras. Já vimos casos de alguns que seus ventos ultrapassaram os 200 km por hora. Eles percorrem determinados caminhos, carregando casas, automóveis e praticamente tudo que encontram pela frente. Normalmente, os furacões são formados nas águas dos oceanos, principalmente na área do Triângulo das Bermudas. Para entender como estes fenômenos ocorrem, é necessário compreendermos a origem da chuva, que se dá em 2 estágios. Primeiro, como aprendemos na escola, com a evaporação das águas, depois com a condensação deste vapor, caindo novamente em forma líquida. E quando isso ocorre nas águas quentes do oceano, com temperaturas acima de 27 graus, os furacões podem ser formados. Este fenômeno então é chamado de ciclone tropical, por ser especialmente formado entre os trópicos de Câncer e Capricórnio, zonas tropicais. Nestas latitudes, as águas transformam-se em vapor e sobem aquecidas do oceano para as nuvens, deixando a região atmosférica próxima à superfície do mar, com uma pressão menor. Isso faz com que o frio, com uma maior pressão, invada o espaço desocupado pelo vapor, que subiu. Com isso, o ar frio também se aquece e começa a subir em movimentos circulares. Já na alta atmosfera, o ar quente esfria-se e transforma-se em nuvem, formando então um sistema de nuvens e ar em movimento. O calor do oceano e a água que evapora faz com que os ventos acelerem cada vez mais, formando uma corrente de ar que se desloca em movimento circular, dando a aparência de um cone para o furacão. Pois então é o movimento circular da corrente de ar que dá a origem aos furacões. O curioso é que apesar da rapidez em que os ventos circulam o olho do furacão, o mesmo fica em relativa calmaria, uma média de 30 km por hora. O motivo disso é bem simples. Com os ventos em sentido circular, a velocidade fica somente nas paredes do tornado, deixando a passagem livre no centro. Outro fato muito interessante é que no hemisfério sul, os furacões se movimentam no sentido horário, mas no hemisfério norte, no sentido anti-horário. Este fato ocorre por causa da movimentação do ar que se concentra em direções diferentes. Vale lembrar que furacões e tornados são fenômenos diferentes, pois o primeiro tem origem no oceano e o segundo geralmente na terra. Além disso, um tornado pode ser percebido a olho nu, enquanto os furacões são grandes demais para isso. Vocês lembram do furacão Irma, né? Ele foi o primeiro na história a manter ventos acima de 297 km por hora por mais de 24 horas, onde atingiu os Estados Unidos, passando antes por ilhas caribenhas na América Central e Cuba. Estima-se que este foi o mais forte a atingir a Flórida desde o Andrew em 1992. Mas apesar da sua força, da máxima classificação na intensidade e de provocar a evacuação de mais de 20 milhões de americanos,
ele ainda passa longe de ser o mais destruidor da história. Afinal, o Katrina, que também atingiu os Estados Unidos, chegando em categoria 5 e com ventos de mais de 280 km por hora, fez 1.833 vítimas e custou aos cofres públicos mais de 108 bilhões. Mas o pior de todos mesmo foi o furacão Callisto 2, mais conhecido como o maior furacão de todos os tempos, que chegou em Porto Rico em 1780, passando pela República Dominicana, Bermuda e atingindo toda a Flórida. Este fez mais de 22 mil vítimas. Os valores dos danos foram incalculáveis e este mega furacão é recordista entre tais. Alcançou ventos de até 320 km por hora. Bom, agora que já sabemos bastante sobre estes fenômenos naturais extremamente perigosos, vamos ver então como está o grande furacão Florence, categorizado com intensidade 4. Pois a costa leste americana está em estado de alerta para o pior furacão a atingir a região em décadas. Como já vimos, o Florence é um furacão de categoria 4 na escala de destruição. De acordo com a meteorologia, ele deve chegar nos estados de Carolina do Norte e do Sul entre amanhã e sexta-feira. Florence está sendo descrito como um monstro e mais de 1 milhão de americanos já estão fugindo e abandonando suas casas. É que, como dissemos anteriormente, há décadas, ninguém nesta região viu um furacão tão devastador como o Florence. Os Estados Unidos começaram a registrar passagens de furacões há 167 anos, e neste período, nenhum furacão de intensidade 4 subiu para o norte tanto quanto o Florence. O administrador da Defesa Civil já avisou que será uma devastação. O governador da Carolina do Norte alertou que esta tempestade é um monstro. O estado está na mira do Florence. Donald Trump alerta que é tremendamente grande, tremendamente molhado e com tremendas quantidades de água, sem exagero. Até os moradores da Virgínia, que fica mais ao norte, estão evacuando, fechando e abandonando suas casas, sem saber se vão as encontrar de novo. Nas temporadas dos furacões ano passado, 3 furacões entraram para a história, dos mais devastadores. O Maria, que atingiu Porto Rico, é o mais lembrado. Por isso, a chegada do Florence está trazendo com ele todo esse medo. Neste exato momento, ele se encontra a 800 quilômetros da costa americana, com ventos de até 225 km por hora, e deve chegar aos estados de Carolina do Norte e do Sul entre a noite de quinta-feira e manhã de sexta. Se você que está assistindo esse vídeo até agora conhece alguém desta região, compartilhe imediatamente este vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!